Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre a Revolução Sandinista na Nicarágua. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos o professor Fred Maciel, da Unespar. Queria sentir este sol outra vez e ver o júbilo das ruas alvoroçadas de gente, as bandeiras rubro-negras por toda parte e uma nova cara da cidade que desperta com a fumaça dos pneus queimados e as altas fileiras de barricadas. O vento vai batendo na minha cara, onde circulam livres pó e lágrimas. Respiro fundo para me convencer de que não é um sonho, que lá estão o Motastepe, o Momotombo, o lago, que finalmente fizemos isso, que conseguimos. Tantos anos acreditando nisso contra todas as dificuldades, acreditando que este dia era possível. Mesmo depois da morte de Ricardo, de Pedro, de Carlos, de tantos outros que nos foram arrancados, olhos que tiraram de nós, sem jamais conseguirem nos deixar cegos para este dia, que hoje rebenta em nossas mãos. O trecho do poema que você acabou de ouvir se chama Pátria Libre, 19 de julho de 1979, de autoria da escritora e ex-guerrilheira nicaragüense Gioconda Belli. Belli fez parte da Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, nome pelo qual ficou conhecida a organização revolucionária que, em 1979, tomou o poder na Nicarágua, encerrando assim o período ditatorial da família Somoza, que havia durado 42 anos. Esses versos de Pátria Libre nos dão uma dimensão do clima de esperança e otimismo que tomou conta das ruas da capital do país, Manágua, naquele 19 de julho de 1979. Além de descrever o porre de liberdade representado pela vitória sandinista, a poetisa também homenageia aqueles que morreram em prol da revolução e que, por isso, sempre seriam lembrados. Mas o que vem a ser a Frente Sandinista de Libertação Nacional, também conhecida pela sigla FSLN, criada entre 1961 e 1963, a partir da fusão de uma série de organizações que lutavam contra a ditadura Somoza, a Frente Sandinista surgiu sob o impacto da Revolução Cubana, reunindo muitos nomes egressos do Partido Socialista Nicaragüense, o PSN. Entre esses nomes estava o de Carlos Fonseca Amador, espécie de intelectual orgânico do movimento. O nome da organização foi inspirado na Frente de Libertação Nacional da Argélia, responsável pela derrocada do colonialismo francês. O adjetivo sandinista foi acrescentado depois, como uma forma de vincular a frente à luta de Augusto César Sandino, iniciada nos anos 1920. Filho indesejado de um cafeicultor com uma indígena, Augusto Nicolás Caldeirão Sandino foi um trabalhador rural de origem humilde que nasceu em 18 de maio de 1895 em Niquinojomo, Nicarágua. As condições difíceis em que vivia levaram-no a deixar a sua terra natal e a percorrer alguns países da América Central entre 1921 e 1923. Na Guatemala, por exemplo, chegou a trabalhar nas plantações da United Fruit Company.
No México, entrou em contato com ideias comunistas, anarquistas, nacionalistas e anti-imperialistas, que permitiram que formasse uma ideologia eclética. Em 1926, uma guerra civil envolvendo liberais e conservadores estourou na Nicarágua, o que serviu de pretexto para que os Estados Unidos invadissem aquele país. No contexto dessa invasão estrangeira, Sandino liderou a luta pela expulsão dos fuzileiros navais norte-americanos, tornando-se o líder de uma bem-sucedida guerra de guerrilhas, que acabou inspirando gerações seguintes de revolucionários. Venham, viciados em morfina, venham e matem-nos em nossa própria terra. Eu os espero diante de meus soldados patriotas, com os pés bem firmes, sem me preocupar com quantos de vocês podem ser. Mas tenham em mente que, quando isso acontecer, o edifício Capitólio, em Washington, tremerá com a destruição de sua grandeza, e nosso sangue irá corar a ruína branca de sua famosa Casa Branca, a caverna onde vocês inventam seus crimes. O trecho que você acabou de ouvir faz parte do Manifesto de San Albino, escrito por Sandino em 1927, momento em que se iniciou a insurreição contra os marines estadunidenses. A luta pela expulsão dos invasores durou até 1933, quando o presidente Roosevelt ordenou a retirada dos fuzileiros navais da Nicarágua. Depois disso, o general de homens livres, como também era conhecido Sandino, decidiu depor as suas armas e desarmar seu exército. No entanto, em 1934, ele acabou sofrendo uma emboscada e foi assassinado pela Guarda Nacional. Essa força armada nicaragüense foi formada pelos Estados Unidos pouco antes de Sandino iniciar a resistência contra a invasão estadunidense de 1927. Quando Sandino foi assassinado, a Guarda Nacional era chefiada por Anastácio Somoza Garcia, patriarca que inaugurou uma ditadura familiar que durou 42 anos na Nicarágua. Como não interessava a esse regime evocar a história e o legado do líder revolucionário, a figura de Sandino permaneceu esquecida por muitas décadas. Nós, ao traçarmos seguir a luta revolucionária, nos guiamos pelos princípios mais avançados, pela ideologia marxista, pelo comandante Ernesto Che Guevara, por Augusto César Sandino. Somos conscientes de que o socialismo é a única perspectiva que os povos têm para conseguir uma mudança profunda nas suas condições de vida. O que não quer dizer que excluímos pessoas que não pensem como nós, e embora pensemos que o guia fundamental devam ser os princípios do socialismo científico, estamos dispostos a caminhar junto com pessoas das mais diversas crenças interessadas na derrocada da tirania e na liberdade do nosso país. Como se pode notar, para Carlos Fonseca, que combatia a ditadura Somoza, não haveria conflito entre o nacionalismo de Sandino e o marxismo de Ernesto Che Guevara. Ele morreu 3 anos antes da chegada da FSLN ao poder. Apesar disso, seu esforço em dar um sentido à luta armada que derrotaria a ditadura Somoza deu certo. Quer dizer, a vitória sandinista de 1979 foi interpretada como a culminância de um processo vivido por um país que se definiu ao longo do tempo pela luta contra o colonialismo espanhol e contra o imperialismo norte-americano e que, finalmente, alcançava sua libertação. Curiosamente, durante a luta armada, houve a união de sandinistas a uma parte da oposição burguesa ao somozismo, especialmente aquela de viés mais liberal. Com o triunfo da Revolução Nicaragüense, formou-se uma junta revolucionária de governo composta por 5 pessoas, entre as quais estava o atual presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. O país estava devastado, com mais de 50 mil mortos e uma situação econômica calamitosa. Os sandinistas colocaram em prática seu programa revolucionário de governo, que incluía a nacionalização de propriedades da família Somoza, a extinção da Guarda Nacional, a criação de comitês de defesa sandinista, a promoção de campanhas de alfabetização e brigadas da saúde.
Essas medidas foram constantemente sabotadas por forças contra-revolucionárias, conhecidas como os Contras. Elas reuniam ex-integrantes da Guarda Nacional, financiados e apoiados pelos Estados Unidos, que justificavam seu envolvimento como uma luta para que a Nicarágua não se tornasse uma nova Cuba. What is involved is that in the course of the arms transfers, o que está em jogo é que no curso da transferência de armas que envolveram os Estados Unidos, que forneceram armas para Israel, que por sua vez vendeu armas para os representantes do Irã, in effect selling the arms to representatives of Iran. Certain monies which were parte do dinheiro recebido nessas transações entre representantes de Israel e do Irã foi pega e colocada à disposição das forças na América Central que se opunham ao governo sandinista. To the forces in Central America which are opposing the Sandinista government there. O trecho que acabamos de ouvir é uma parte da entrevista coletiva concedida à imprensa americana pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, Edwin Meese. Nessa entrevista de 25 de novembro de 1986, Meese revelou que a CIA e o governo do republicano Ronald Reagan estavam envolvidos no esquema secreto de venda de armas para o Irã, supostamente inimigo dos Estados Unidos, e de desvio dos valores conseguidos com a venda das armas para a guerrilha contra-revolucionária que combatia os sandinistas na Nicarágua. A revelação desse segredo ficou conhecida como escândalo Irã-Contras e gerou um forte desgaste para o governo Reagan. Nosso cowboy se achava o dono da vaga, quis o papel de eterno, deu com os burros na água. O fato é que a diplomacia dos Estados Unidos tinha ciência de que o processo revolucionário vivido na Nicarágua tornara-se fonte de inspiração para os países da região com focos guerrilheiros, caso de El Salvador, Honduras e Guatemala. Enquanto isso, a situação política e econômica dentro da Nicarágua se deteriorou cada vez mais e o governo revolucionário se viu fustigado por uma oposição virulenta. Nas eleições de 1990, a Frente Sandinista foi derrotada por uma coalizão contra-revolucionária denominada UNO, União Nacional Opositora, financiada pelos Estados Unidos. Quem venceu as eleições daquele ano foi Violeta Chamorro, viúva do mais importante líder da oposição burguesa à ditadura Somoza, Pedro Joaquim Chamorro Cardenal. No entanto, em 2006, os sandinistas voltaram ao poder com a eleição de Daniel Ortega, que permanece no cargo até hoje. Com 17 anos na presidência, ele é o líder das Américas há mais tempo no poder. Em 2021, ele foi reeleito com 75% dos votos para um mandato de mais 5 anos. Não sem antes colocar na cadeia 7 dos seus concorrentes. Métodos autoritários como esse têm gerado duras críticas da oposição, que o acusa de estabelecer uma ditadura familiar similar àquela contra o qual os sandinistas lutaram no passado. Como surgiu e se organizou a FSLN ao longo do tempo? Como se deu o enfrentamento entre as forças revolucionárias e a ditadura somocista? Quais as contradições, as relações de força e os traumas históricos produzidos pelo processo revolucionário nicaragüense? Qual é a situação da Nicarágua nos dias de hoje? Para responder a essas e outras questões, convidamos Fred Maciel, professor de História da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. Antes, porém, vamos com o André, que traz a dica da hora desta semana. A dica da hora dessa semana é o livro Linha de Fuego, escrito e publicado em 1978 por Gioconda Belli durante o seu exílio no México e na Costa Rica.
Trata-se do segundo livro de poesias da escritora nicaragüense, que havia iniciado a sua produção literária com o trabalho Sobre la Grama, de 1972. Línea de Fuego se caracteriza por um forte tom de denúncia contra a ditadura somocista, revelando, além do mais, um debate que atravessa a poética de Belli, que é o cruzamento dos temas gênero e revolução. A obra também é marcada pelo tom autobiográfico, muito presente em outras de suas produções. Assim, aparecem reflexões sobre a dor causada pelo exílio, a saudade das filhas, os papéis de mãe e militante, as relações afetivo-sexuais, as desigualdades de classe, gênero, etc. A temática revolucionária também está presente em Línea de Fuego, com poemas dedicados à Revolução Cubana, a Ernesto Che Guevara, aos companheiros da FSLN, a Esperança na Revolução. Em 1978, a obra recebeu o prêmio Casa de las Américas, o que lhe conferiu visibilidade no meio intelectual latino-americano de esquerda. Cabe destacar que a trajetória de Gioconda Belli se confunde com os próprios descaminhos tomados pela Revolução Nicaragüense. A escritora ingressou nas fileiras da FSLN na década de 70, onde veio a fazer parte de um grupo de intelectuais do movimento. Atuou como correio clandestino e viajou pela Europa e América Latina para angariar recursos e divulgar a causa sandinista. Perseguida pela ditadura Somoza, teve que se exilar no México, Costa Rica e Cuba. Voltou a Nicarágua um pouco antes do triunfo da Revolução e depois disso ocupou vários cargos no novo governo. Em 1990, ajudou a fundar o Partido da Esquerda Erótica, PIE, criado para que a questão das mulheres fosse levada a sério pela Revolução. Por divergências políticas, acabou rompendo com a Frente Sandinista em 1993. Integrou o Movimento Renovador Sandinista, MRS, partido criado em 1995 por dissidentes da FSLN e que se reivindicava representante do que seria o verdadeiro sandinismo. Hoje é uma das vozes críticas ao governo de Daniel Ortega, o qual acusa de autoritário, populista e manipulador. Eu te quiero mucho más. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos o prazer em receber o professor Fred Maciel, da Unespar, e ele vai conversar com a gente sobre a Nicarágua, a Revolução Sandinista e um processo histórico da Nicarágua no século XX, especialmente. Então vamos iniciar o nosso programa. Seja muito bem-vindo, Fred, ao podcast Hora Americana. Obrigado, pessoal. Agradeço toda a equipe aí do podcast Hora Americana. Um prazer aqui conversar um pouquinho sobre a história da Nicarágua com vocês. Oi, Fred, um prazer falar contigo sobre Nicarágua, seja bem-vindo à Hora Americana. E a primeira questão é uma questão mais geral, para a gente poder situar os nossos ouvintes em relação a essa temática, né? A gente sabe que a Nicarágua é o maior país aqui da América Central Continental, e esse país tem uma história que lembra muito de outros países da região, né? A exemplo, por exemplo, desse histórico de exploração de seus recursos naturais, a incidência de guerras civis, processos ditatoriais, constantes intervenções estrangeiras, né? Sobretudo de uma forte ingerência dos Estados Unidos, não é mesmo? E a gente sabe que a Nicarágua adquiriu a sua independência em 1821 e passou por um longo processo, um longo período de hegemonia dos conservadores. Aí teve uma revolta liberal que ocorreu em 1893 e essa correlação de forças acabou mudando, né? Os liberais assumiram o poder. E já entrado o século XX, a gente vai ter várias disputas envolvendo Nicarágua com os Estados Unidos, e que envolveram, por exemplo, a construção de um canal interoceânico. A gente também vai ter, assim, um processo de ocupação estrangeira, né, duríssimo, sangrentas guerras civis e o início de um movimento popular de libertação nacional. Pois bem, então, longe de querer te pedir que você faça um resumo, né, da história da Nicarágua, quais seriam as particularidades da história da Nicarágua, para quem não conhece muito sobre o tema? Bom, Priscila, acho que como você mesmo comentou, né,
A Nicarágua é um país que tem muitas particularidades, mesmo estando em uma região centro-americana ali que possui várias similaridades. Eu acho muito importante a gente somente demarcar aqui alguns processos históricos que vão facilitar a gente até mesmo compreender outras questões que a gente ainda vai conseguir trabalhar aqui hoje nessa nossa conversa. Então, o que é importante a gente partir inicialmente? A gente tem esse processo de independência vinculado ali às primeiras décadas do século XIX. Então, inicialmente, é muito mais uma independência desse bloco centro-americano do que essas independências particulares. Não? Então, a gente tem lá em 1822 a independência da América Central e uma quase que imediata anexação ao então Império Mexicano. Somente lá em 23, 24, que a gente tem uma própria organização de províncias unidas da América Central e que somente depois disso a gente tem até mesmo uma outra configuração de uma República Federal Centro-Americana, para que aí sim, somente lá nos anos 30, especificamente em 1838, que a Nicarágua de fato se torna um Estado independente. Então, a gente tem, digamos, movimentos importantes a partir desse processo de independência lá nos anos 30, né? A partir dessa separação, digamos assim, centro-americana. O que a gente tem como ponto principal aqui, principalmente, que vai permear várias questões, especialmente no século XIX. Algo que também já é muito tradicional, inclusive, digamos assim, na própria história da América Latina como um todo, que é aquela rivalidade ou aquelas oposições entre liberais e conservadores. Na Nicarágua, a gente vai ter isso muito bem delimitado por duas cidades específicas, né? A gente vai ter Granada, que foi a primeira cidade a ser constituída em território centro-americano, lá no comecinho do século XVI. Granada vai ser, digamos, um polo dos conservadores, enquanto que León vai ser o polo dos liberais. Então, Granada e León, ou melhor, essa rivalidade entre Granada e León vai permear basicamente toda a história política, principalmente, da Nicarágua no século XIX, a partir principalmente dessas alternâncias governamentais entre conservadores e liberais, como você também citou na sua pergunta. E aqui sim também eu acho interessante a gente levar em consideração a relevância geopolítica, né, geoestratégica da Nicarágua como um todo. Então, por estar em uma posição geográfica muito favorável, então ela vai ser, digamos, alvo dessas disputas geopolíticas de maneira constante, principalmente com essas intervenções por parte dos Estados Unidos, né? Então, isso vai estar vinculado, por exemplo, à própria construção do canal interoceânico, como também já foi citado aqui. Então, a gente tem, digamos, de uma maneira mais imediata nesse processo, essas intervenções e, de maneira ainda mais específica, a participação de um personagem, né, que vai ser um daqueles famosos mercenários do século XIX, foi o William Walker, que vai desembarcar na Nicarágua, né, após essas demandas e essas disputas entre conservadores e liberais. E, após o seu desembarque, a sua atuação militarizada, ele vai, inclusive, se autodenominar presidente da Nicarágua naquele momento, né? O governo estadunidense, logicamente, querendo atender aos seus interesses econômicos, também acaba reconhecendo o Walker enquanto presidente provisório da Nicarágua. Como resposta a esse processo, a gente tem um pacto centro-americano para defender a própria região e tentar expulsar esses invasores. Então, todo esse processo, por si só, é chamado de guerra nacional, foi muito importante, inclusive, na própria configuração de um próprio ideal nacional. Isso vai ter impacto, inclusive, na própria configuração da luta do Sandino, posteriormente. Somente depois dessa expulsão do William Walker, lá em 57, que a gente vai ter uma nova Constituição, um período muito mais de estabilidade por parte desses processos históricos na Nicarágua. Isso vai se tornar, digamos, mais estável porque vai se instaurar um período que vai ser conhecido como os 30 anos conservadores, né, que vai ali quase até o final do século XIX. Então essa supremacia, digamos assim, dos conservadores vai facilitar uma certa estabilidade política. E por estar mais estável, então eles vão conseguir recuperar economicamente, até mesmo institucionalmente a Nicarágua. Vai emergir o café como principal produto dessa economia nicaragüense. Depois, posteriormente, isso vai se alterar somente com aquela Revolução Liberal de 1893, que aí sim para tentar romper com esse domínio
cunho conservador que já era tão fundamentado na própria Nicarágua. Aí sim surge também uma outra figura muito importante nesse contexto, que foi José Santos Zelaya, que vai sim conseguir reconfigurar, inclusive, esses aportes liberais vinculados ao país, né? Ele, inclusive, vai ter muitos traços do que, guardadas as devidas proporções, a gente poderia chamar até mesmo de um déspota esclarecido, porque ele conseguia trazer um aprimoramento cultural, social. Por outro lado, ele seguia um grande controle autoritário. A gente tem um próprio apoio de uma burguesia que está emergindo na Nicarágua com esses setores médios, vinculado à própria expansão da urbanização também. Então, é um período muito mais de uma instabilidade política, mas que vai trazer também gradativamente um novo avanço econômico. A própria Constituição que vai emergir após essa Revolução Liberal é uma Constituição mesmo inovadora para a época, que ela traz muitos pontos socioculturais que vão ser completamente diferentes do que se tinha naquele período, né? Então, medidas sociais, trabalhistas, inclusive a própria legalização do aborto naquele período, algo que não era tão discutido, até mesmo pensado para a própria região centro-americana. Então, tudo isso vai confluir para essas diferentes transformações no país. Aí sim, a gente tem já nessa transição ao século XX, essa permanência ainda desses conflitos entre conservadores e liberais. A gente vai ter depois, consequentemente, com o próprio aprofundamento dessas divisões e desses conflitos, uma ocupação militar muito mais efetiva por parte dos estadunidenses já no comecinho do século XX. A primeira intervenção militar, digamos, dos estadunidenses ocorre de maneira efetiva lá em 1912. Essa primeira ocupação ela vai persistir até 25. Então, ela é importante, inclusive, já para demarcar algumas ações que vão, inclusive, demandar uma nova atenção dos Estados Unidos com relação à própria América Central. Inclusive, em meio a esse processo, nesses primeiros anos do século XX, que a gente tem aquele chamado Tratado Bryan-Chamorro, que vai conceder aos Estados Unidos o direito de construção do canal interoceânico, por mais que ele não tenha efetivamente realizado essa obra, mas ele deteve durante muito tempo esse direito de construção de um canal interoceânico na Nicarágua. Aí tem sim lá em 26 e 27 uma nova guerra, um novo conflito chamado pela própria historiografia estadunidense de uma guerra constitucionalista, que aí sim vai estar vinculada à própria emergência da figura do Sandino posteriormente, né? Esse conflito foi, depois de uma mediação por parte dos estadunidenses, né, a configuração de um governo que teria um conservador como presidente e um liberal como vice-presidente. Só que, em meio a essas oligarquias que constantemente disputavam interesses e disputavam propostas políticas e econômicas, né? A gente tem mais uma vez um golpe por parte de um conservador não reconhecendo o próprio presidente conservador que estaria sendo indicado. Esses novos conflitos geram uma transição a um novo presidente, né, que seria Adolfo Dias, um conservador também. Só que aqueles que vão se considerar constitucionalistas, digamos assim, vão demandar, digamos, que essa transição ocorresse ao então vice-presidente, né, que era um liberal, que era o Juan Bautista Sacasa. Então se torna um novo conflito armado por setores que querem que aquele então vice-presidente fosse reconhecido enquanto novo presidente. Então vários grupos vão entrar em armas pedindo esse poder ao Sacasa, né? Inclusive com apoios internacionais, inclusive o México participando desse processo. É justamente nesse contexto, entre um reconhecimento de um então vice-presidente e a emergência de um outro presidente, que vai depois demandar essas ações do Sandino, que vai chegar na Nicarágua, vindo lá do México depois de um período. Mas acho que isso já é uma outra questão que a gente pode abordar um pouco mais para frente. Mas, de maneira geral, são esses os processos históricos mais importantes para a gente conseguir entender um pouquinho a história, inclusive, recente da Nicarágua. Fred, você já comentou um pouquinho sobre o Sandino, e eu acho que a gente vai voltar a falar sobre ele ao longo de quase toda a entrevista, não só pelos feitos, pelas ações do próprio, quanto pelas referências e interpretações posteriores sobre a figura dele. Você podia explicar um pouquinho quem que foi esse personagem, Augusto César Sandino, e quais foram os seus eventos, as lutas que ele participou? O Sandino, né, ele pode ser considerado nesse contexto contemporâneo, principalmente depois, como a gente vai comentar, né, por essas
ressignificações pelas quais ele foi passando, né, ele vai se configurar enquanto talvez um grande símbolo pátrio, né, um grande símbolo de uma configuração nacional nicaragüense. Basicamente, ele está vinculado a um contexto específico lá no começo do século XX, né, que seria basicamente, então, essa ocupação por forças militares dos Estados Unidos, como a gente comentou brevemente. Também, principalmente, é uma oposição a essas atitudes tidas como subservientes por parte dessas elites oligárquicas que sempre tentavam esse apoio dos Estados Unidos para conseguir atingir os seus objetivos políticos e econômicos. Então, vinculado àquela guerra constitucionalista que vai se encerrar em 27, né, ela vai se encerrar através de um pacto no qual essas elites conservadoras e liberais vão concordar com alguns preceitos para que essa possível estabilidade prevalecesse sobre os conflitos. Então, esse não reconhecimento por parte daqueles antigos personagens envolvidos no processo vai levar, por exemplo, com que o Sandino continue a sua luta, né? O Sandino, ele retorna do México, ele era um trabalhador que já estava atuando há alguns anos no México, né, e que não estava vinculado a essas mesmas elites oligárquicas da Nicarágua. Então, ele se reconhecendo enquanto muito mais liberal do que, digamos, anti-imperialista inicialmente, mas que depois a sua luta vai se configurar muito mais como anti-imperialista do que liberal, mas a sua adesão inicial é muito mais a essa facção, digamos assim, liberal, para tentar defender essa legalidade, digamos assim, do Sacassi enquanto presidente. Frente a esse pacto lá de 27, ele prefere manter a sua luta, porque ele percebe, né, segundo os seus entendimentos, que a própria pátria nicaragüense ainda estava ocupada, então fazia sentido para ele manter a sua luta, se manter em armas ali naquele momento. Inclusive várias das suas consignas que vão ser usadas posteriormente vêm desse período aqui, né? Então, inclusive, uma das mais famosas dele vem justamente como uma resposta a essa não aceitação desse pacto em 27, né? Que ele inclusive fala que ele prefere a pátria livre do que se depor em armas, né? Então, é uma forma, inclusive, dele conseguir se manter enquanto uma luta anti-imperialista que vai se configurar posteriormente, né? Então, ele tem uma atuação muito mais vinculada às regiões norte do país, né? Nueva Segovia e Las Segovias, onde ele vai principalmente organizar as suas forças armadas naquele momento. Ele, como resposta, inclusive, ao pacto, ele vai ser perseguido pelos marines estadunidenses e também por uma nova, digamos, instituição militar, que era a Guarda Nacional, que tinha acabado de ser criada ali naquele momento, entre a transição dos anos 20 aos anos 30. A gente tem como, digamos, como uma consequência desse fim da guerra constitucionalista, a elaboração de um governo mais de caráter liberal, né, principalmente com o José Moncada e depois com o próprio Sacasa, que aí sim vai conseguir emergir enquanto uma figura presidencial de fato, mas ainda assim, principalmente por essa presença militar estadunidense na Nicarágua, é que o Sandino vai continuar com a sua luta. Então, ele percebe que somente, né, segundo seus entendimentos, somente com a saída dessa ocupação militar é que eles poderiam, digamos, pensar em uma possível reestruturação política, em uma possível reorganização nacional, inclusive por parte da Nicarágua. Essas demandas, essas disputas vão se desenrolar até os primeiros anos da década de 30, né, a partir de 33, 34, que aí sim essa intervenção militar estadunidense vai chegar ao fim, efetivamente, em 33, só que a Guarda Nacional seguiria agindo basicamente com as mesmas prerrogativas do que os marines já estavam realizando na Nicarágua. O Sandino acaba sendo detido no começo de 34, depois acaba sendo assassinado nesse mesmo episódio, mas o que acaba emergindo desse processo, e principalmente em décadas posteriores, é muito mais uma grande, digamos, mitificação do processo. Então ele vai ser, digamos, inclusive erigido enquanto um grande predecessor de uma possível revolução social. Então é algo muito vinculado em várias linhas, inclusive da própria Nicarágua, lá de um certo determinismo histórico, né? Então são projeções idealizadas que vão se configurar, né? E aí é importante a gente ver que principalmente essa experiência do Sandino enquanto trabalhador lá no México foi importante, por exemplo, para ele ter contato com leituras que vão, digamos, influenciar os seus próprios pensamentos, né, e nas suas ações também. Então, por exemplo, ele tem contato com José Vasconcelos, para ele pensar
na ideia da mestiçagem, até mesmo de uma raça cósmica, como ele também trabalhava, algo muito próximo a um certo socialismo libertário vinculado aos sindicatos mexicanos. Então, tudo isso, digamos, estava em um grande escopo de pensamento vinculado ao Sandino. Inclusive, o próprio governo Zelaya, que a gente citou anteriormente, esse certo progressismo do Zelaya, também influenciou a própria ação do Sandino. Então, se a gente for pensar, digamos, de maneira geral, de um próprio ideário original do Sandino, a gente está falando de vários princípios éticos, né, que vão estar vinculados lá à própria honestidade, a esse desinteresse material, a uma grande honra nacional, a uma dignidade patriótica, tudo isso associado principalmente a um grande sentimento anti-imperialista, né? Ou seja, aquela consciência política que existe sim uma grande dominação por parte dos Estados Unidos e que seria necessário pegar em armas para que uma ideia, inclusive de uma aliança latino-americana, se efetivasse. Então, isso, digamos, teria como um grande impacto imediato, um grande, digamos, nacionalismo popular armado. Então, talvez esse seja o grande ideário sandinista, digamos assim, inicial desse processo. A gente vai perceber que existiu esse esforço governamental para, inclusive, apagar esses feitos do Sandino, justamente para se construir uma imagem do Sandino enquanto um grande bandido, enquanto um bandoleiro. Inclusive, foi elaborada uma obra com várias fontes, ela acaba sendo muito importante, inclusive, para os estudos posteriores vinculados ao Sandino, por mais que não fosse o objetivo da obra, né, a obra chamada lá O Verdadeiro Sandino, era muito mais uma obra para conseguir apagar esses feitos, como eu falei, para conseguir diminuir essa sua imagem heroicizada, mas ela acabou servindo como uma grande fonte histórica para aqueles que queriam conhecer posteriormente os feitos do Sandino. Então, a gente tem somente uma grande recuperação dessa imagem e da sua simbologia, somente lá a partir dos anos 60, com o Carlos Fonseca, que foi depois um dos fundadores da Frente Sandinista. Então, só para a gente fechar aqui, a gente tem basicamente essa imagem do Sandino, né, vinculada a essa construção de uma concepção idealista, de um anti-imperialismo, que vai ser, sim, alicerçado em um grande projeto também de uma hipotética integração latino-americana, que vai ter, então, aí as suas bases éticas, espirituais e também étnicas, né, e que ele mesmo se autodenominava enquanto filho de Bolívar. Então, ele percebia que isso fazia parte de todo um ideário latino-americano voltado de maneira mais específica para a configuração de uma nova nacionalidade, inclusive nicaragüense. Fred, como outros países da América Latina, a Nicarágua teve uma longa ditadura apoiada pelos Estados Unidos no século XX. Gostaria de te pedir para explicar como é que foi esse período de autoritarismo da família Somoza, que durou de 1934 a 1979. Bom, talvez esse governo ditatorial por parte da família Somoza seja um dos processos históricos mais conhecidos vinculados à Nicarágua, principalmente. Então, a gente está falando basicamente de um processo familiar ali, né, autoritário. Está, digamos, associado principalmente à criação da Guarda Nacional, como já foi citado, né? Então o seu patriarca, ali, Somoza Garcia, vai surgir como seu primeiro comandante, então a Guarda Nacional vai se converter enquanto uma grande força de poder pessoal também, né? Então o próprio Somoza Garcia, a partir disso, tenta fortalecer a sua influência frente ao Congresso, principalmente frente ao Partido Liberal naquele momento, já com as suas intenções de se chegar à presidência da Nicarágua. Isso vai se efetivar lá a partir de 1936, quando ele aplica um golpe de Estado justamente para depor o então presidente Sacasa. Depois a gente tem eleições, digamos, já fraudulentas nesse mesmo ano de 1936, que vai depois, a partir de 1937, configurar aí sim em um período presidencial por parte do Somoza Garcia, né? Então, Somoza Garcia fica de 1937 até 1947, e depois de 1950 até 1956 enquanto presidente. Mesmo nesses vários hiatos que vão aparecer, né, nesse período de domínio somozista, mesmo que um dos somozas não estivesse como presidente, mas os personagens que estavam ali vinculados eram basicamente controlados pela família Somoza. Então, por isso que a gente acaba dizendo que foi um grande período de domínio da família Somoza, por mais que por alguns anos eles não estivessem como presidentes. Então, a gente tem já sempre essas práticas, digamos, de pactos
entre essas próprias elites. Isso vai se configurar, como eu já falei, em diferentes processos eleitorais fraudulentos. Isso depois vai ter consequências mais contemporâneas quanto à própria aceitação do processo eleitoral. Inicialmente, a gente tem uma grande oposição por parte desses mesmos setores oligárquicos, porque aí sim a gente entra em uma questão cultural de que a Nicarágua sempre foi, digamos, controlada por poucas famílias. Então, a família Somoza não era uma dessas famílias tradicionais da Nicarágua, então ela acaba rompendo justamente com esse domínio oligárquico. Por isso que isso acaba gerando inicialmente uma grande oposição por parte tanto de conservadores quanto de liberais, mas ele acaba conseguindo pactuar, digamos assim, com essas mesmas lideranças com o passar dos anos. Essa figura desse patriarca, né, o Somoza Garcia, vai perdurar, como eu falei para vocês, até 56, porque ele acaba sendo assassinado nesse ano por um então jovem poeta, né, Rigoberto Lopes Pérez. Isso acaba sendo também depois um símbolo nacionalista vinculado principalmente a essas demandas revolucionárias, né? Posteriormente ao assassinato do Somoza Garcia em 53, a gente tem os seus filhos assumindo decisivamente o poder. Então a gente tem principalmente de maneira mais imediata o Luiz Somoza, ficando de 56 até 63, que é justamente um próprio período mais de desenvolvimento econômico e social. Posteriormente, já em 67, a gente tem a figura do Somoza Debayle, né, que era o filho mais jovem do Somoza Garcia. Esse sim, digamos, muito mais autoritário do que os seus predecessores. É ele que vai aprofundar a própria repressão e o próprio possível isolamento de oposições que poderiam surgir a partir daquele momento. Então, o Somoza Debayle vai ficar de 67 até 72 e depois de 74 até 79, quando triunfa a Revolução Sandinista. E, além dessa repressão, a gente tem também de maneira mais direta esse aprofundamento da própria relação com os Estados Unidos. Então, a gente tem, digamos, inclusive, fruto desses mesmos processos, um próprio estado de sítio que vai ser instaurado, a censura que vai se tornar também progressivamente mais acentuada. A gente tem, inclusive, o próprio assassinato de várias figuras opositoras, que vão ser decisivas, inclusive, para a própria radicalização do movimento revolucionário. A gente tem, logicamente, associado a isso, um certo impulso econômico, que vai trazer agora essa transição do café para o algodão enquanto principal produto econômico. Um episódio importante para, inclusive, acentuar esse domínio autoritário e familiar foi o terremoto que aconteceu na capital Manágua em 72. Isso vai, digamos, se configurar em episódios de uma corrupção sistematizada, um próprio desvio da ajuda internacional para o país. Essa relação com os Estados Unidos e com esse controle econômico vai se tornar, digamos, um grande trunfo pessoal e político dos Somozas, né? Então a gente tem basicamente essa concentração e essa ascensão de um círculo familiar, essa politização da Guarda Nacional enquanto um braço armado do governo Somoza. A gente tem o próprio Partido Liberal Nacionalista enquanto uma grande facção política vinculada à própria família. Só para vocês terem dimensão desse controle econômico, inclusive, mais da metade, né, das terras cultiváveis naquele período pertenciam à família Somoza. Se o Somoza Garcia, quando ele foi assassinado lá em 56, tinha-se, né, uma certa estimativa de que ele detinha uma fortuna de cerca de 150 milhões de dólares, em 79, quando o Somoza Debayle deixa o poder, estimava-se que ele tinha uma fortuna de mais de $1 bilhão. Tamanha essa concentração política e econômica, essa corrupção envolvida no processo. Então a gente vai ter somente em 79 essa renúncia, digamos, forçada do Somoza Debayle. Posteriormente ele acaba sendo assassinado no ano seguinte no Paraguai. Mas o que é importante a gente perceber de maneira geral que essa emergência da família Somoza e dessa persistência desse regime autoritário de cunho familiar é muito mais vinculado a algumas causas, como, por exemplo, essa própria incapacidade desses setores tradicionais oligárquicos de apresentar um grande projeto de nação ou até mesmo de resolver essas variadas demandas locais. Então, por mais que essas famílias não estivessem mais no poder, o que a gente vai perceber é que os Somozas vão basicamente reproduzir esse estilo de dominação oligárquica. Então, é por isso mesmo que esse mesmo controle autoritário vai permanecer e perdurou também durante muito tempo. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Bom, Fred, muito interessante a apresentação que você fez sobre o Somoza, né, sobre a importância desses governos e relacionando com o período anterior, né, de que não é exatamente não são as mesmas oligarquias, mas que reproduz muito da forma como a Nicarágua era governada até então, né, controlada por esses grupos. E justamente vai surgir, né, nos anos 60, o movimento Frente Sandinista de Libertação Nacional, que vai questionar toda essa história, essa maneira de governar, né, focando na ditadura, né, da família Somoza, mas buscando outras alternativas, né, para o futuro da Nicarágua. Né? E aí, nesse sentido, faz aquilo que você já comentou também, de retomar toda essa história da luta nacional, do Sandino e de outros processos para construir o seu ideário. Então, eu queria perguntar o que foi esse movimento, né, da Frente Sandinista, e como que esse grupo, né, chegou ao poder por meio da Revolução, né, já em 79. Queria que você explicasse um pouco esse processo revolucionário em linhas gerais. Bom, o processo revolucionário como um todo, né, ele foi até mesmo de certa forma lento, gradual, mas um ponto importante inicial, a gente percebe que está muito vinculado ao próprio recrudescimento de várias medidas autoritárias por parte do regime Somoza. Logicamente, a própria influência da Revolução Cubana vitoriosa em 59, então isso vai de maneira mais direta, né, influenciar jovens que vão ser atraídos a tentar exercer um papel mais ativo na Nicarágua. Então a gente tem lá entre 60 e 61 a criação da Frente de Liberação Nacional, ainda não possuía esse epíteto de sandinista, né? Então a gente tem alguns personagens vinculados a esse processo, principalmente o Carlos Fonseca, né, que foi aí talvez o principal articulador, digamos, intelectual desse movimento. A gente tem, digamos, já nos anos seguintes, né, entre 62 e 63, por insistência do próprio Carlos Fonseca, essa inclusão desse adjetivo, né, desse epíteto sandinista no nome do movimento, justamente para tentar atrelar a ação que eles estavam tentando executar, a luta anterior do Sandino, então para tentar recuperar ele enquanto um grande símbolo aglutinador e de resistência, para que a própria população conseguisse também se identificar com esse movimento de cunho nacional. E sempre quando a gente está falando desses primeiros passos, digamos assim, da Frente Sandinista, né, a gente tem essas imprecisões de datas, justamente porque para eles era muito mais primordial a ação. Então essa base teórica, esses programas, eles são bem posteriores. Então, por isso que a gente não tem, de maneira fiel, quais foram as datas exatas, quando de fato foi organizada e criada, né? Então, a gente tem sempre como um grande processo quase que orgânico, que vai se aprofundando aos poucos. Então, como eu indiquei aqui, ela já foi se gestando, digamos assim, em um intervalo bem mais longo de tempo, ela tem uma própria maturação que é bem mais lenta também do que outros movimentos em outros países latino-americanos, que também tiveram seus processos revolucionários. Então, a gente tem essa figura do Carlos Fonseca, que era muito mais um grande, digamos, intelectual orgânico, né, nos termos gramscianos, né? Ele tem essa preponderância de um trabalho político enquanto uma ação essencial, né? Então, tentar apresentar a própria Frente Sandinista enquanto herdeira dessa tradição nacionalista, anti-imperialista, e que também conseguisse agregar esse imaginário popular que vai remontar a atuação e a figura do Sandino. Só que o Carlos Fonseca, por mais que ele fosse esse possível intelectual orgânico, né, ele não tinha nenhum interesse, digamos, acadêmico mais aprofundado nesses estudos com o Sandino. Ele queria basicamente construir essa imagem para escrever ali para a sua própria geração e para a própria geração seguinte dos possíveis revolucionários que iam de fato conseguir transformar a história do país, né? Então a gente tem, digamos, até o final dos anos 60, uma atuação bem mais reduzida do ponto de vista militar, basicamente influenciada pela Revolução Cubana, é algo basicamente voltado ao foquismo em algumas regiões da Nicarágua. A gente tem somente uma gradativa entrada no ambiente urbano, somente lá no final dos anos 60, quando eles têm derrotas mais contundentes para a Guarda Nacional, que eles pensam aí sim em tentar mudar
as estratégias que eles tinham pensado inicialmente. Então é somente nos anos 70 que eles começam aquele processo que ficou chamado como uma grande acumulação de forças. Então depois dessas derrotas militares no final dos anos 60, eles ficam meio que distantes, digamos, desses próprios holofotes da própria política e da luta revolucionária de maneira mais direta, mas de maneira mais presente. Eles vão retornar somente às suas ações lá em 74, com ações e com assaltos mais diretos a essas figuras vinculadas ao governo naquele momento. Então, por exemplo, eles têm um assalto a uma casa de um então ministro, né, do próprio regime somozista. É um episódio lá em 74 que eles vão fazer vários membros do governo enquanto reféns. Eles conseguem essa libertação depois como negociação de presos políticos, conseguem um dinheiro a partir dessa negociação com o governo, conseguem inclusive que o próprio governo transmita uma mensagem em cadeia pública. Então isso acaba sendo importante para reorganizar a própria imagem, até mesmo divulgar as novas ações que a própria Frente Sandinista naquele momento começava a organizar de maneira mais sistemática. Talvez o próprio episódio mais famoso vinculado a essa luta revolucionária antiditatorial seja o assalto ao Palácio Nacional em agosto de 78, que aí sim a própria Frente Sandinista acaba ganhando repercussão, inclusive internacional, né? Então eles conseguem mais uma vez fazer vários reféns, conseguem libertação de presos políticos. É justamente nesse assalto ao Palácio Nacional que eles conseguem, por exemplo, a libertação do Daniel Ortega, que depois a gente comenta um pouquinho. Mas frente a isso, o que é importante a gente pensar não somente essa reorganização, mas também a própria criação de outras cisões internas. Então a gente tem, por exemplo, 3 grupos principais ali, né? A gente tem lá nessa segunda metade dos anos 70, um grupo chamado de Guerra Popular Prolongada, de um teor mais guevarista, maoísta, uma tendência proletária vinculada mais à criação de um partido dos trabalhadores, e uma tendência insurrecional de maneira mais heterogênea, com forças opositoras mais aglutinadas. Então, é somente lá no finalzinho dos anos 70 que realmente a gente tem essa ofensiva final, com diferentes frentes de combate, com a união dessas tendências somente lá em 79, para a criação aí sim de uma grande direção nacional, né, que vai ser importante para o próprio surgimento dessas figuras preponderantes no processo, esse avanço gradual das frentes, esse apoio internacional, para aí sim chegar lá em 79 com a culminação do processo, com o próprio governo dos Estados Unidos demandando essa renúncia do Somoza Debayle, para que aí sim, em 19 de julho, eles conseguissem entrar na capital Managua e constituir uma junta de governo para reconfigurar a própria organização política, social e cultural do país naquele momento. Fred, a vitória da Frente Sandinista de Libertação Nacional em 79 faz lembrar um outro processo revolucionário que triunfou no continente americano 2 décadas antes, que foi, claro, a Revolução Cubana. Tanto a da Nicarágua quanto a cubana exerceram uma forte influência sobre as esquerdas latino-americanas e serviram como fonte de inspiração para movimentos nacionalistas e socialistas posteriores que ocorreram, né, em distintas partes das Américas. Além disso, tanto Cuba quanto a Nicarágua desenvolveram uma relação bastante conflituosa com os Estados Unidos ao longo do tempo e que se deteriorou ainda mais depois do triunfo de cada um desses movimentos revolucionários. Queria te pedir para explicar um pouco, comentar, né, quais seriam as principais semelhanças e diferenças entre as revoluções cubana e nicaragüense, e também como é que se deu a relação entre Cuba e Nicarágua após 1979. E claro, né, a gente não pode esquecer de como é que os Estados Unidos se comportaram depois de 1979 ali nas suas relações com a Nicarágua. Então, acho que os Estados Unidos ficam como, né, sempre um ator fundamental nessas relações, então eu queria também te pedir para, né, pincelar um pouco sobre o papel dos Estados Unidos nesse período. Então, logicamente, como a gente já comentou anteriormente, a Revolução Cubana serviu, sim, de inspiração para a Revolução Nicaragüense, principalmente para a própria formação da Frente Sandinista, tanto que, nesses primeiros anos da sua organização e da sua existência, basicamente os seus membros tentaram quase que mimetizar essas ações e esses processos, de maneira mais específica com a estratégia vinculada ao foquismo, principalmente, só que
se a gente for aprofundar os dois processos, a gente vai perceber que são bem diferentes. O próprio Fidel Castro, na época, comentou que não queria que a Nicarágua fosse uma nova Cuba. Então, ele sabia das próprias particularidades do país centro-americano e também os próprios nicaragüenses, depois, posteriormente, perceberam que seriam processos diferentes, né? Então, de maneira geral, a gente pode falar dessas diferenças, né, que são mais acentuadas, perceber, por exemplo, que essas forças revolucionárias na Nicarágua, elas vão se associar muito mais com os setores médios, com a própria burguesia nacional. Então, não era um grupo específico demandando essa transição e esse fim de um regime ditatorial, como foi mais recorrente, por exemplo, em Cuba. Então, teve-se, digamos assim, uma tentativa de uma manutenção de um caráter mais nacional, entre aspas, por aglutinar diferentes setores. Por exemplo, também a gente pode falar da própria nacionalização das propriedades privadas, né? Em Cuba foi algo muito mais extensivo a vários setores. Na própria Nicarágua, a gente tem muito mais vinculado a uma nacionalização das propriedades vinculadas aos Somozas, né? Então, isso acaba sendo, digamos, menos impactante para outros setores não vinculados àquele regime ditatorial naquele momento, né? Então, somente essas próprias nacionalizações já seriam suficientes para essas possíveis reformas tentadas. Do ponto de vista geográfico, também a gente não pode deixar de falar de que a Nicarágua não é uma ilha, né? Então ela tem fronteiras que são bem mais vulneráveis, então ela tem que ter essa tensão militar com essas suas diferentes fronteiras. E que, do ponto de vista político, por exemplo, e do ponto de vista geopolítico, né, a gente pode também citar que a Nicarágua não era e nem mesmo seria membro dessa comunidade internacional socialista, né? Então isso também são pontos diferentes para a gente perceber os processos como um todo, né? Até porque a própria Revolução, já nos seus primeiros anos, ela vai pregar aqueles lemas, né, de um processo vinculado a uma economia mista, a um pluralismo político, a um não alinhamento. Tudo isso vai interferir de maneira distinta nesse entendimento do que foi a Revolução Sandinista em comparação, digamos assim, com a Revolução Cubana. Lá acho que a gente consegue perceber essas ajudas vindas do governo cubano, principalmente a partir desse comecinho dos anos 80, então esses compromissos, essas ações de solidariedade, Cuba enviando sempre recursos, principalmente pessoas, né? Então sejam técnicos, sejam professores para atuar nos processos de alfabetização, por exemplo. Então a gente tem uma assistência educacional, sanitária muito importante. Só que eu acho que tão importante quando a gente perceber quanto Cuba é também perceber a relação com a então União Soviética, né? Então a gente tem essa relação com os soviéticos inicialmente muito mais distante, até porque a própria política externa dos soviéticos era muito mais pragmática com relação à América Latina, então esse certo ceticismo, porque não era uma região prioritária para eles, até mesmo para essa proximidade com os Estados Unidos, mas que também, por outro lado, se a gente for pensar agora essa questão vinculada com os Estados Unidos, é curioso pensar que nos primeiros anos da Revolução, né, em 79 e 80, o governo do Jimmy Carter tentou uma aproximação com os sandinistas, justamente porque era um regime, naquele momento, que se declarava muito mais plural, muito mais heterogêneo do que de cunho essencialmente socialista, digamos assim. Só que essas relações vão se deteriorar e vão se transformar a partir do governo Reagan, a partir de 81, que vai durar lá quase durante todos os anos 80. Então, o governo Reagan vai trazer outras fórmulas, vai tentar justamente uma ação muito mais direta para fazer com que o governo sandinista, o próprio projeto revolucionário fracassasse, até mesmo para tentar desestimular outras possíveis revoluções ou outras possíveis organizações de cunho distinto do que eram esses interesses estadunidenses naquele momento. Então, logicamente, a gente pode falar de um medo de uma nova Cuba, por mais que não fosse uma nova Cuba naquele momento. A gente tem, inclusive, a própria condenação na Corte Internacional de Justiça em Haia, lá, né, em 1986, condenando os Estados Unidos pela sua ação contra-revolucionária e por seu apoio para essas suas ações contra o governo sandinista naquele momento, né? Mas isso acaba sendo importante para a gente pensar
que esse próprio isolamento que foi imposto pelos Estados Unidos, né, principalmente lá com o embargo econômico a partir de 85, isso de certa forma acaba forçando uma aproximação com a então União Soviética. Ou seja, se eles não tinham tanta opção de relações internacionais com outros países devido a esse embargo, os únicos que talvez conseguiriam colaborar com o processo seriam os soviéticos. Então, essas dificuldades de negociação com o governo Reagan, principalmente, vão fazer com que os sandinistas conduzam as suas solicitações de ajuda militar, inclusive para combater a contra-revolução, e também de ajuda econômica, para conseguir reconstruir o país através dos soviéticos. Então, por isso que a gente pode, inclusive, falar, frente a essas comparações, né, de que a Nicarágua, inclusive, se configurou como, de certa forma, um grande teatro marginal da Guerra Fria nos anos 80, né, por mais que também não fosse essa intenção inicial vinculada ao processo como um todo. Você está ouvindo Hora Americana. Fred, os sandinistas chegaram ao poder em 1979 e ficaram até 1990, né, quando eles foram derrotados pela oposição. Você poderia dizer pra gente quais foram as principais realizações do governo sandinista ao longo desses 11 anos que eles ficaram no poder, né? E o que explica a derrota eleitoral deles para essa coalizão que se formou ali em 1990? E outra coisa, você poderia apontar também quais foram as principais contradições e ambiguidades durante este período que os sandinistas permaneceram no poder? Perfeito. É muito importante comentar de maneira geral sobre o processo revolucionário, né, que tem, sim, inúmeras contradições, que tem inúmeros processos interessantes de ser analisados, então, por mais que a gente não consiga comentar todos aqui, pelo menos a gente tentar perceber alguns deles e quais tiveram, digamos, mais impacto, seja na própria manutenção deles, ou seja na própria derrocada posterior em 90. Inicialmente, né, se configura, né, pós-triunfo revolucionário, uma junta de governo, que vão ter diferentes membros, alguns vinculados à frente sandinista, outros vinculados aos setores empresariais, outros vinculados a setores mais intelectuais. Só que já nos primeiros anos, esses outros setores não pertencentes à frente sandinista já percebiam que a própria direção nacional da frente sandinista é quem de fato controlava essa junta de governo. Então, vários desses membros vão, aos poucos, saindo dessa junta de governo. Essa situação com a junta vai permanecer até 84, quando aí sim eles realizam eleições e o Daniel Ortega é eleito presidente a partir daquele momento. Eles demoram, né, digamos, esses quase 5 anos aí para fazer um processo eleitoral justamente por esse receio com as eleições, frente àquele histórico durante o regime somozista de grandes eleições fraudulentas. Então, isso, digamos, estimulou a esse adiamento, né, da realização das eleições, mas também foi um processo importante em 84 para, inclusive, legitimar internacionalmente esse governo revolucionário sandinista. Então, com o Ortega eleito, a partir daquele momento seria mais, digamos, reconhecível e seria mais plausível que outras relações internacionais fossem estimuladas. Mas o que basicamente tanto a junta como o governo sandinista como um todo durante os anos 80 tentou, mesmo que enquanto projeto, né, era basicamente criar uma nova estrutura política e econômica para o país. Então, estava associado logicamente a você tentar melhorar as condições de vida da população como um todo. Isso esteve vinculado à própria nacionalização de propriedades, ao controle produtivo e das exportações, mas junto com esses projetos e com essas ideias pensadas, é fundamental a gente levar em consideração que já nos primeiros anos de regime sandinista, a gente tem a organização de uma contra-revolução armada, a chamada Contra, né, ou os Contras, que eram basicamente ex-membros da Guarda Nacional, que tinha sido dissolvida em 79, mas também com outros opositores ao regime sandinista. E ela é basicamente financiada econômica e militarmente pelos Estados Unidos, pelo governo Reagan, como a gente comentou anteriormente. Então isso vai se fortalecendo gradativamente. A própria Contra vai indicar que essas eleições de 84 foram fraudulentas também, então isso vai incentivar ainda mais essas oposições, esses enfrentamentos. O próprio regime sandinista acaba tendo que indicar
um próprio estado de exceção para conseguir combater a essa agressão armada. E aí, como resposta a isso, a gente tem fatores que vão, sim, digamos, conduzir a esse enfraquecimento popular, digamos assim. Uma das principais medidas, que foram muito impopulares, vinculadas a outras ações também, foi, por exemplo, o serviço militar patriótico, que era basicamente um grande alistamento militar que iam desde jovens até idosos. Então, isso desagradou muito diferentes setores, principalmente esses setores camponeses, que não se viam imersos nessas disputas políticas, principalmente. Por outro lado, a gente pode também falar de algumas medidas importantes de um cunho mais social e cultural, que também foram muito relevantes. A gente tem, por exemplo, já a partir dos anos 80, a chamada Cruzada Nacional de Alfabetização, né, que conseguiu, de fato, reduzir essas taxas de analfabetismo de mais de 50% para cerca de 10% em menos de 2 anos. Então, foram ações muito importantes. A própria organização de uma lei de reforma agrária, com a criação de cooperativas, tiveram, sim, os seus impactos relevantes no processo. Mas essa configuração da defesa armada como um elemento central do processo, né, com a criação de comitês de defesa sandinistas, com diferentes organizações nacionais, com a criação do Exército Popular Sandinista, então isso acaba também fazendo com que esse próprio contexto militarizado não se encerrasse. Então, isso acaba sendo um fator preponderante para a gente entender esse desgaste, digamos assim, do processo revolucionário como um todo. Ainda quanto a alguns pontos culturais, né, a gente tem uma outra relação interessante de ser destacada, é a vinculação religiosa. Por exemplo, a teologia da libertação teve um papel significativo também em meio ao regime sandinista. Então, inclusive, havia aquela frase famosa, né, de que entre religião e revolução não havia contradição, né, que foi muito usada, inclusive, por alguns setores religiosos da Nicarágua. Então, eram processos que envolviam formação, diálogos, vários sacerdotes foram bem ativos no processo revolucionário, principalmente, né, os mais famosos, os irmãos Fernando e Ernesto Cardenal, né, ambos foram ministros, um ministro da Educação, outro ministro da cultura naquele momento. Então, foram processos socioculturais que tiveram impacto, mas principalmente, se a gente fosse pontuar esses fatores que levaram a essa derrocada, muitos deles vinculados a essa manutenção de um regime militarizado, de uma constante guerra no país. Já desde a metade dos anos 80, já foram ocorrendo essas negociações e essas tentativas de acordo de paz, que vão se efetivar lá somente no finalzinho dos anos 80, porque a gente tinha lá, em números, uma estimativa de que foram cerca de 65 mil mortes entre o próprio regime somozista e o regime sandinista, né? Então cerca de 35 mil mortos durante a luta ditatorial e cerca de 30 mil mortos durante essa contra-revolução também. Então tudo isso vai desembocar lá em 1990, com essa derrota eleitoral para aquela união mais opositora frente a esse regime sandinista, né? E é curioso pensar que depois dessa derrota eleitoral em 90, né, o próprio Daniel Ortega, né, então recém-derrotado, indica que uma frase que também acabou ficando muito famosa e que também acabou sendo usada posteriormente para essa reconfiguração da própria frente sandinista, que era governar desde baixo, né? Então, por mais que eles não estivessem efetivamente enquanto os governantes, que eles seguiriam governando o país através de outras medidas ou através da sua própria influência. Então, claro que a gente não consegue aprofundar todas as questões aqui, mas, de maneira geral, foram esses os pontos que determinaram não somente essa continuidade do processo nos anos 80, mas principalmente a sua derrocada via eleições em 1990. Bom, Fred, está muito interessante a entrevista, você está comentando várias questões super importantes, né, sobre a história da Nicarágua e sobre esse processo da Revolução Sandinista, que foi um processo que capturou a imaginação também das esquerdas, né? Talvez, lógico que não tanto como a Revolução Cubana de 59, mas atraiu muita atenção das esquerdas latino-americanas naquele contexto, né? Era um novo processo revolucionário, uma nova esperança, assim, né, de transformação dentro da América Latina. Mas hoje, né, a gente sabe que o Daniel Ortega voltou ao poder em 2007, e venceu as eleições e ele continua no poder até hoje, né? Desde 2007 até hoje, ele está no poder. E nessa retomada desse líder sandinista, né, que volta ao poder agora, o que a gente teve foi um aumento contínuo, né, da violência, do autoritarismo,
que culminou, né, na última eleição dele, que foi marcada por perseguição, né, aos meios de comunicação, aos manifestantes opositores, que muitos deles estão presos, como até os 7 pré-candidatos à presidência que estão na prisão, né? O que praticamente eliminou qualquer possibilidade de eleições minimamente justas dentro da Nicarágua nesse último processo. E essas e outras atitudes antidemocráticas, elas geram um incômodo nas esquerdas, mas também geraram muitas críticas por líderes de esquerda, né? Como o Daniel Boric e o ex-presidente uruguaio, né? O Pepe Mujica, né? Queria que você, então, explicasse para a gente um pouco de como se deu essa escalada de violência e autoritarismo e como que se encontra a Nicarágua atualmente. Essa questão, né, é muito importante a gente trabalhar, né, principalmente para esse contexto contemporâneo, né, porque aí sim a gente leva essas diferentes relações entre o que foi a Revolução Sandinista, o que permanece contemporaneamente, se são processos, digamos, vinculados ou não, né. E aqui, um ponto inicial, antes da gente, inclusive, falar do próprio Daniel Ortega, né, é a gente perceber que a Frente Sandinista, atualmente, enquanto partido político, é algo completamente diferente do que foi aquele movimento criado lá no começo dos anos 60, que conseguiu chegar ao poder através de uma insurreição de cunho nacional em 79. Então, aqui a gente não está falando do mesmo processo, né? A gente está falando de um partido político agora convertido, né, em algo quase pessoalizado por parte do Daniel Ortega pós derrota eleitoral em 90. Então, o que também é interessante a gente partir do ponto de que o próprio Daniel Ortega em si acaba sendo uma figura central nessas últimas décadas da história da Nicarágua, né? Então ele vai envolver desde a sua etapa ali enquanto líder revolucionário, ele vai se tornar uma peça-chave nesses pactos políticos enquanto opositor nos governos de cunho liberal, até ele retornar lá em 2007 como presidente novamente. Mas essa citada derrota eleitoral em 90, ela acaba sendo muito significativa nessa reacomodação dessas forças político-partidárias, principalmente para se criar essas cisões internas na Frente Sandinista, para que aí sim ela se tornasse efetivamente um partido político. Então, essa busca constante pelo poder, essa preponderância do grupo vinculado ao Ortega junto à Frente Sandinista, elas vão logicamente configurar esse apelo que é bem discursivo, mas que vai também gerar outras transformações na própria dinâmica sociopolítica do país. A gente percebe que, sim, essas referências ao Sandino e as próprias memórias da Revolução, elas vão persistir, só que são muito mais retóricas do que práticas. Então a gente tem sim ainda aquela percepção de uma promoção até mesmo de um poder cidadão, né, com propostas de inclusão e de igualdade social, inclusive promessas e depois efetivas ações de programa social, inclusive inspirados em programas brasileiros, né? Então a gente teve também semelhante ao Fome Zero, semelhante ao próprio Minha Casa Minha Vida, então logicamente com nomes diferentes, mas basicamente com a mesma ação. Então a gente tem, sim, de maneira geral, essas administrações do Ortega conseguindo conciliar ações sociais com políticas econômicas voltadas ao capital estrangeiro. Ele soube muito bem trabalhar essas suas diferentes relações quando ele retorna em 2007, já como um novo processo, inclusive, né? Só que a gente percebe muito mais essa personalização e essa desinstitucionalização da Frente Sandinista feita pelo próprio Ortega, e ela vai ser muito eficaz para ele conseguir alcançar o poder, porém, isso vai gerar todo um desgaste com diferentes instâncias políticas, vai gerar um desgaste de governabilidade, que vai debilitar de maneira mais ampla a própria democracia nicaragüense como um todo, né? Então, a gente tem, sim, de fato, esse trato clientelista, que vai trazer todo esse controle social, de vigilância contra a oposição, que vai aí tentar suprimir todo tipo de descontentamento e de dissidência. Então isso leva a controle dos meios de comunicação, por exemplo, das principais empresas, dos principais canais de decisão política e econômica. Então tudo isso vai acentuando também já uma fraca institucionalidade democrática. Só que aí também a gente pode fazer uma relação interessante do ponto de vista histórico, né, com uma própria cultura política já bem persistente também na Nicarágua, que seria uma cultura política de uso da força e da violência para resolução e para mediação política. Então, essa própria cultura de um cunho mais autoritário, ela vai estar ligada também a essa crise de governabilidade que vai persistir durante tanto tempo na Nicarágua e que persiste até hoje. Então, seja com os Somozas
seja com a Frente Sandinista ou mais recentemente com os mandatos do Ortega, a gente percebe essa identificação de interesses particulares com a própria, digamos, generalidade da sociedade. Então, assim, a gente pode perceber isso enquanto um grande problema de organização sociopolítica, que vai ser essa afetiva confusão entre público e privado, principalmente no caráter político. Então, a gente tem lá desde, se a gente fosse mais uma vez fazer uma relação histórica, a gente tem desde aquele uso extensivo da Guarda Nacional pelos Somozas, o uso extensivo do EPS pela Frente Sandinista nos anos 80 e agora, de maneira mais recente, os corpos policiais e paramilitares pelo Ortega. Então, sim, a gente tem essa concentração de autoridade sempre acompanhada de uma melhoria socioeconômica, só que atualmente essa contraparte ela já não é mais tão evidente. Então, isso sim vai gerando ainda mais esse descrédito dessa política institucionalizada, que vai então se configurar muito mais nessa opção por parte do Ortega do poder pelo poder, né? Muito mais do que um grande ditador, é muito mais, digamos, um autocrata, né? Muito mais por designar esse poder por si próprio. Então, a gente tem basicamente, atualmente, essa radicalização com esse viés autoritário, também já associada agora à própria figura da sua esposa e também vice-presidente, né, Rosário Murillo, que vai reconfigurar todo esse viés mais autoritário, mais controlador, que vai não tolerando mais essas oposições. Se a gente fosse, digamos, analisar nesse panorama a médio e longo prazo, né, frente a essas ações contemporâneas, a gente pode, inclusive, falar que ou a gente vai ter uma opção pela negociação, justamente por essas pressões constantes e por esses possíveis embargos internacionais que já estão acontecendo, ou efetivamente um caminho que está se configurando de maneira mais presente, que é a consolidação de uma dinastia familiar novamente. Então, os próprios filhos do Ortega e da Rosário Murillo já estão em várias instâncias de poder e de decisão, e que, se for continuar esse cenário, a gente possivelmente pode falar, sim, dessa consolidação familiar enquanto uma grande dinastia também. Bom, Fred, muito obrigado, foi ótima a entrevista. A gente te agradece muito aí pela participação. Aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite, foi bem proveitoso a gente poder trabalhar um pouquinho sobre essas questões da Nicarágua, que infelizmente são bem pouco trabalhadas também, né, em âmbito acadêmico, também em outras instâncias, então é importante para a gente conseguir compartilhar aqui algumas informações, algumas ideias. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani. Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio utilizamos as seguintes músicas: Nicaragua Nicaragüita, A Sandino, La Tumba del Guerrillero, As Três de Carlos Mejía Godoy, Retrato de Sandino com Sombrero, do Quilapayún, Canción Urgente para Nicaragua, do Silvio Rodrigues, e Nicarágua, do Ivan Lins. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!